Paz do Senhor, igreja, bom dia, tudo bem? Mais uma aula da Escola Dominical. Hoje a gente vai estar falando sobre Moisés, né? Texto base. Vamos começar com uma oração. Senhor, muito obrigado por estar aqui, ó Pai. Muito obrigado por tua presença e por ter nos mantido firmes, Senhor, até hoje, ó Pai. Senhor, muito obrigado pelas maravilhas que tem feito, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que possamos compreender, ó Pai, a tua ação em nossas vidas, Senhor, no nosso cotidiano, Senhor, no nosso dia a dia, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe com este conhecimento, ó Pai. Eu lhe peço e lhe agradeço, Senhor, que esteja guardando cada um, ó Pai, esteja guardando nossa igreja, ó Pai, e que possamos, ó Pai, estar vivendo o melhor de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, eu lhe peço e lhe agradeço. Amém, Senhor. Amém. Como eu disse, vamos estar lendo sobre Moisés, né? Moisés e as águas amargas. Amém? Vou estar lendo aqui o texto base em Êxodo 15, 22 ao 27. Amém? Diz assim, Êxodo 15, do 22 ao 27, né? As águas de Mara e de Elim. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele lançou-a na água e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu, o Senhor, que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Amém? Então vou estar lendo sobre a lição, amém? E durante a lição vou falando algumas coisas e depois concluo. A introdução diz assim: uma igreja que se preocupa com questões pertinentes à saúde do planeta entende que seu compromisso com a mordomia extrapola a administração de bens e recursos financeiros. Cuidar do planeta é entender a importância de se preservar os recursos naturais pelas quais a vida humana se sustenta. O tema de preservação da natureza não pode estar apenas na agência da sociedade ou do governo, mas precisa fazer parte da agenda do povo de Deus. Dentre os vários assuntos que esse tema abrange, um muito importante norteará a nossa reflexão nesta lição. Trataremos sobre a água, dom de Deus, dom da vida. Fundamento bíblico. Um relato da transformação das águas amargas em doce diz respeito às experiências que o povo de Deus vivenciou a caminho da terra prometida. O povo caminhava há 3 dias no deserto e, conforme salienta o texto, não acharam água. Em Êxodo 15, 22. Depois de caminhar mais um pouco, encontraram água que não podia ser consumida, pois era amarga. Lá no capítulo 23. Então, se apresentou uma característica muito comum do povo, a murmuração, que se apresenta também em outros momentos do livro de Êxodo, como 14, 12, 15, 24, 16, 2 e o 12, 17, 2 e 3. A murmuração, nesse caso, parece fruto de uma postura descompromissada em superar os problemas.
tornou-se mais fácil murmurar do que se apresentar e enganjar para tentar encontrar uma solução para a sede do povo. Deus levantou Moisés como libertador de um povo que vivia numa condição de escravidão. O povo liberto continuava aprisionado em seu comodismo e em seu descompromisso. Preferiu culpar quem trabalhava a somar esforços. Amém? Então vemos um povo que está acomodado no pouco, no mínimo de receber, né? Então uma vida de escravidão, eles eram açoitados, eles eram humilhados, mas eles trabalhavam, né, nas construções dos egípcios e tinham um mínimo de bebida e um mínimo de alimento. No momento que lhes faltou, eles começaram a murmurar. E essa murmuração é horrível. Como que uma pessoa que era escrava está murmurando que não tem água, né? Então a gente vê que o povo ele murmurou bastante, né? Como a gente viu ali em vários livros, em várias passagens, eles murmuraram. E isso levou o quê? Levou eles a não entrarem na Terra Prometida, né? Toda aquela geração. A promessa se cumpriu na próxima geração. Então será que vamos deixar de viver as promessas do Senhor na nossa geração por causa da murmuração? Deixa essa reflexão para que a gente possa pensar um pouco sobre isso. Porque, como a gente vai entrar mais na lição, a gente está falando de algo simples, né? Que é sobre a água no nosso planeta. E o que temos feito em relação a isso, né? No processo de superação das dificuldades, Moisés, que também deveria ser sedento, já caminhava junto com o povo e destacou na forma de lidar com a sede e com a murmuração das pessoas. Clamou ao Senhor, ouviu o Senhor e agiu como ele ordenara. Como ele ordenou. A transformação das águas amargas em doce requereu um engajamento por parte de quem estava comprometido em resolver a situação. Na própria natureza, Moisés encontrou a resposta para um problema da natureza. Um tronco da árvore foi usado para que um milagre divino se manifestasse de forma explícita. Além de água boa para matar a sede, o Senhor deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou, manifestando-se assim como o Deus que sara não só as águas, mas também as pessoas. Amém? Então, ao invés de murmurar, clame ao Senhor. As coisas estão difíceis, estão acontecendo isso, está acontecendo aquilo, clame ao Senhor. Deus está enganjado em te ajudar, em mudar a sua história. Mas se você não clamar, como que Deus vai operar? Amém? Então, clame ao Senhor, está difícil, clame ao Senhor, ao invés de murmurar. Amém? Então, Deus vai passar ordenanças e estatutos. Como a gente conversou na live, na sexta-feira, eu e o Marquinho, o reino de Deus é simples. O reino de Deus é extremamente simples. Porém, precisamos seguir as ordenanças do Senhor. Precisamos estar debaixo do governo do Senhor para que estejamos no reino de Deus. Amém? Então, se você quer ver o reino de Deus na sua casa, permita que Deus governe a sua casa. Se você quiser viver o reino de Deus no seu trabalho, permita que Deus governe o seu trabalho. Eu tenho chefe, eu tenho supervisor, eu tenho coordenador, mas você está debaixo da governança do Senhor, seguindo os seus estatutos. Amém? E os estatutos de Deus com certeza não vai te impedir de trabalhar. Na verdade, vai te fazer ser o melhor funcionário possível, né? Então, permita a governança do Senhor. Amém? Vamos lá. A palavra que ilumina a vida. Água não potável, escassez de água não são problemas pertinentes apenas no contexto histórico da Bíblia. São problemas atuais e urgentes.
Quando analisamos a quantidade de água no planeta Terra, podemos dizer que ele poderia também se chamar planeta Água, já que tem mais de 70% do planeta é coberto por água. No entanto, apenas 2,8% da água é potável. Segundo a ONU, no seu último relatório sobre a situação da água em 2018, 2,1 bilhão de pessoas no mundo, 3 a cada 10, não possuem acesso à água potável em casa. No mundo, cerca de 4,5 bilhões de pessoas, 6 em cada 10, não possuem saneamento seguro, aponta mesmo o relatório. Acho que há diversos países que nem água têm, né, em seu país, e diversos países que mais de 60% da população não tem fácil acesso à água potável, né? Principalmente na África, principalmente naquela parte do Golfo Pérsico, que não tem água mesmo, locais que tem petróleo, é rico em petróleo, mas tem que importar água para que sua população tenha água potável. Acho que em Israel, Iraque já estão dessalinizando a água do mar para poder beber. E não é a água tão gostosa quanto a água que a gente tem tanto acesso, né? Tanto livre acesso a ela. Se tínhamos mais água no passado, a verdade é que agora esse recurso está cada vez mais escasso. A ausência de água potável gerou briga no deserto e muitos conflitos ainda surgem entre os povos por causa deste precioso recurso. Assim como o povo murmurou e transferiu a responsabilidade da falta de água potável para Moisés, nós podemos inclinar e fazer o mesmo, especialmente se não vivemos essa situação em nosso cotidiano. Não é isso que Deus espera de nós. Atitudes mínimas nos ajudam à preservação da água e de todo o restante por meio do meio ambiente. Algumas delas já conhecemos: uso sábio racional da água para banho, tarefas domésticas, captação de água da chuva, para a limpeza em geral da casa e do carro, utilização de baldes ao invés de mangueiras ou conserto de vazamentos. A preservação da água tem a ver com o fato de regular o consumo, mas também diz respeito às ações para minimizar a poluição das águas. A falta de saneamento, o desmatamento das matas ciliares, isto é, da vegetação existente nas margens dos rios, o despejo do esgoto doméstico e industrial sem tratamento nos rios e mares, entre outros fatores, tem colaborado para a poluição das águas. Deve-se evitar despejar óleos na pia, pois o óleo de cozinha é extremamente poluente. Medicamentos também não podem ser despejados na pia e nem no vaso sanitário. Essas são ações no âmbito individual, mas podemos ajudar mais ainda financiando projetos sociais que colaboram para diminuir a escassez da água para populações carentes e para a população sertaneja, que sofre mais diariamente com a questão da seca. A Igreja Metodista no Nordeste, assim como outras denominações e a Diaconia, ONG cristã, tem projetos de construção de cisternas para armazenamento de água. Podemos investir neles e orar também. Obviamente, não nos furtamos para entender o problema da falta de água potável. É também um problema político e global. Parte desse problema tem a ver com o fato de grandes reservas hídricas têm sido compradas por grandes empresas multinacionais, com o fato de boa parte da água ser utilizada por grandes indústrias da agricultura. Quanto a nós, temos que nos preocupar em votar em candidatos e candidatas que contemplem de forma respeitosa a questão ambiental em suas plataformas políticas. Não adianta murmurar, é preciso conhecer o problema e se dispor, se enganjar na busca de solucioná-lo. Como Moisés, aprendemos a recorrer a Deus em oração e agir segundo a sua orientação. Amém? Conclusão. A água é um dos bens mais preciosos do planeta.
ela é essencial à vida humana e também das plantas e animais. Cada ação consciente da economia e preservação da qualidade da água é importante e precisa começar individualmente. Podemos e devemos orar pelas pessoas que vivem em lugares com escassez de água. Talvez seja esse nosso caso. A murmuração não é a solução e a omissão desagrada a Deus. Cabe a nós individualmente, como igreja, cooperar para que esse bem não falte. Igreja, a gente vê nessa lição a importância do cuidado com o nosso planeta. Estamos vivendo aqui e estamos passando pelos mesmos problemas que todo mundo, seja ímpio ou cristão. Porém, temos que ter um trabalho expressivo no cuidado com esse planeta, né? Ao invés de ficar murmurando, temos que fazer a nossa parte e identificar onde nós podemos melhorar. Demanchê, uma andorinha não faz verão, né? O que adianta eu ficar fazendo um monte de coisa e os outros não fizerem? Beleza, uma andorinha não faz verão, mas uma andorinha anuncia primavera. Então precisamos sim fazer a diferença e influenciar através do nosso testemunho, assim como fez Jesus. Jesus ele ensinava, ele falava, mas acima de tudo ele agia como filho de Deus, né? Jesus passou 40 dias no deserto jejuando. Jesus já era filho de Deus, ele precisava jejuar, né? Mesmo assim, precisamos dar o testemunho, agir de forma correta. Amém? A gente vê muitas coisas acontecendo. O hackathon, né? Não sei se fala assim, hackathon da NASA, duas equipes brasileiras venceram, né? Estavam no pódio, no qual 6 equipes deveriam vencer, né? Com projetos para limpar o mar. Então é muito importante, né, o tema. Tanto que há diversos projetos acontecendo para que seja limpado o mar de plástico, sujeira, porque tudo está indo para lá. Então, a gente começar a fazer a nossa parte, se todo o povo cristão começar a fazer a sua parte, para que tudo seja mais limpo, tudo seja mais organizado, os ímpios vão começar a ver em nós algo novo, algo que deve ser seguido, porque estamos todos no mesmo planeta. Amém? E a gente vê que estamos indo para o espaço. Estamos mandando drones para o espaço, câmeras, tirando fotos. Porém, vamos estar nesse planeta aqui até o fim das nossas vidas. Amém? Porque o próximo planeta habitável está a não sei quantos 1000 anos-luz. Então, precisamos ter essa consciência. Amém? E principalmente não murmurar. Não murmurar. Em todas as nossas vidas, não murmure. Seja um ótimo cristão, amém? Eu vou falar para vocês que eu já fiz muito isso, já murmurei muito, já reclamei muito na minha vida. E a partir do momento que eu parei de murmurar, as coisas começaram a melhorar para mim, internamente, meu coração, meu eu. Ao invés de murmurar, eu comecei a buscar soluções para ajudar, a buscar soluções para mudar, né? Então, a partir do momento que eu fico pensando, né, por que isso, por que aquilo, e agora, o que eu vou fazer? Não, começa a pensar, será que se eu fizer isso dá certo? Senhor, em nome de Jesus, me ajuda aqui, Senhor. Senhor, por favor, preciso de Ti, Senhor. Senhor, me dê soluções, coloque os projetos em meu coração para eu seguir. E dessa forma, clamando ao Senhor, eu posso ter uma nova perspectiva de como viver, de como resolver problemas, de como caminhar. Amém? Então que fique esse ensinamento para nossas vidas. A importância de agirmos de forma para que o meio ambiente esteja mais limpo, principalmente para a gente não fazendo errado. A gente falou da água, né? Jogar óleo pelo ralo, remédios na pia, jogar lixo na rua também,
porque o lixo acaba indo para os córregos. Às vezes as pessoas até falam do meu carro está um lixo. Eu dirijo o dia todo, mas quando eu compro alguma coisa na rua, eu não jogo lixo na rua, eu jogo lixo no chão do carro. Tudo bem que às vezes passa uma semana para eu retirar todo o lixo do chão do carro, mas aí eu vou com a sacola, retiro e jogo a sacola no lixo. Amém? Então, a gente precisa ter a consciência de que não devemos jogar lixo na rua, não devemos poluir os rios e mares, não podemos tratar de forma errada as coisas. Muitos lugares não têm saneamento básico, então vamos estar orando por esses lugares, vamos estar orando principalmente pelos políticos que nós estamos elegendo, né? Vamos orar para poder votar certo, porque a gente vive num país muito complicado, na qual é extremamente difícil confiar. Não dá para confiar 100% em ninguém. E principalmente político não dá para confiar 60% em ninguém. Mas a gente precisa estar fazendo a nossa parte de estar orando em relação a isso. E também quando votar, pesquisar bem e ter um voto mais maduro, mais correto. Amém? E não ficar discutindo sobre política, mas sim discutir como que nós podemos ser melhor em nossa sociedade, ser melhor onde nós estamos vivendo. Então, à medida que nós vamos melhorando onde nós estamos, a sociedade que estamos vivendo, o meio que estamos vivendo e contaminando, né, por assim dizer, as pessoas com essa forma de viver melhor, essa forma de tratar as coisas de forma mais coerente, essa forma de tratar do meio ambiente para que não seja poluído, para que economize água, para a racionalização de água, para o uso correto dos recursos que nós temos, a gente começa a contaminar outras pessoas e outras pessoas vão contaminando outras pessoas e assim a gente vai fazendo essa pirâmide legal, essa pirâmide certa, de que todas as pessoas vão, eu falo para duas pessoas, cada um fala para mais duas, aí já são 4 pessoas e assim sucessivamente a gente pode mudar o mundo, amém? Então mude a sua realidade, mude a sua vida e tenha um pensamento mais coerente sobre o ambiente que estamos vivendo, o mundo que estamos vivendo, porque Jesus não veio somente para mudar a nós, mas sim para mudar toda a sociedade e vai ser o nosso testemunho que vai fazer isso, amém? Que Deus abençoe a todos com esse estudo. Espero que todos continuem lendo, né, os versículos. Há vários versículos no qual estavam murmurando. Porém, eu tenho certeza absoluta que vamos parar de murmurar e vamos clamar mais ainda ao Senhor. Amém, igreja? A paz do Senhor a todos. Que Deus esteja abençoando a todos. Tenham uma ótima semana na presença do Senhor.